Olá, a questão de hoje é a seguinte: o processo criminal cuja vítima seja criança ou adolescente, criança ou adolescente, tramita em segredo de justiça? Bom, vamos deixar bem claro o seguinte: nos casos em que o adolescente pratica um ato infracional, ok? Daí tramita em segredo de justiça em relação aos atos infracionais aí, ok? É o que diz o artigo 143 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, no entanto, é omisso sobre aqueles processos criminais onde a criança ou adolescente seja vítima, ok? Bom, a questão está relacionada ao princípio da publicidade do processo, que é previsto no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Os processos, em regra, são públicos. A publicidade, em regra, é geral, é plena. Quando se fala numa publicidade plena, significa qualquer pessoa, independente de ter interesse jurídico, pode ir lá assistir uma audiência, pode ir lá querer, em suma, tem direito ao acesso aos atos processuais, ok? É uma maneira da população fiscalizar o poder, a atividade judiciária, ok? Então, via de regra, a publicidade é plena. Agora, nós temos algumas situações de publicidade restrita, que é o que se chama aí de segredo de justiça, né? Essa publicidade restrita significa o acesso aos autos é só para as partes e seus respectivos advogados, ok? Essa é a publicidade restrita. Perceba que a publicidade, ela nunca é suprimida, ela nunca é eliminada. Ela pode ser restringida. Quais os casos que pode ser restringida? A Constituição, no artigo 5º, inciso 60, diz que a publicidade pode ser restringida nos casos previstos em lei. Casos previstos em lei para garantir a intimidade ou o interesse público. É o que diz a Constituição. A lei pode restringir a publicidade, suprimir nunca, né? Pode restringir a publicidade para preservar a intimidade ou então por questões aí de ordem pública. Então, nos processos criminais, nós temos um exemplo em que o segredo de justiça é automático, decorre da lei. Tá? Não precisa nem de um despacho do juiz. A lei impõe o segredo de justiça. É o artigo 234b de bola, do Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual, tramitam em segredo de justiça. E temos algumas outras situações em que o segredo de justiça, essa publicidade restrita, ela pode ser imposta por uma decisão judicial, ok? Nos casos do artigo 792, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O juiz pode impor aí vamos dizer assim, o sigilo restrito ou o segredo de justiça, quando o processo puder causar escândalo, inconveniente grave ou perturbação da ordem. Então, nessas três situações, quando o processo puder causar escândalo, inconveniente grave ou perturbação da ordem. Daí, então, o juiz ou o tribunal pode determinar que ele tramite em segredo de justiça. Ok? Bom, vale lembrar que não existe no Brasil julgamento secreto mais, né, que na época da ditadura militar tinha até um artigo no Código de Processo Penal, tem ainda, né, esse artigo 434 do Código de Processo Penal Militar, que prevê julgamento secreto, sessões secretas de julgamento. Isso não foi, evidentemente, que não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Não existe mais essas sessões secretas de julgamento. Ok? Bom, mas voltando aqui à questão da criança ou adolescente figurarem como vítimas do delito, ok? O STJ já decidiu que os processos em que criança ou adolescente são vítimas não são sigilosos. Esses processos são regidos, portanto, pelo princípio da publicidade, segundo o STJ. Devendo, no entanto, não se pode, entretanto, divulgar a identidade da criança ou adolescente. Não vai poder divulgar nome, foto, isso não pode porque o parágrafo único do artigo 143 do ECA proíbe que a divulgação aí de nome, de iniciais, ok?
Muito bem, então, de acordo com o STJ, há julgamento do STJ nesse sentido. O princípio da publicidade se aplica aos processos em que a criança ou adolescente figurarem como vítimas. Ok? Eu faço uma ressalva, que se este processo criminal puder causar um inconveniente grave aí para a criança ou adolescente, um inconveniente grave, isso é um vexame para a criança ou adolescente, um constrangimento grave, o juiz deve determinar o sigilo. Ok? Então imaginemos um processo criminal em que o pai está sendo processado por agressões contra o filho menor. Não tem cabimento esse processo tramitar publicamente aí, porque essa publicidade pode prejudicar o menor. Ok? E na interpretação do ECA, tem que estar atento para o princípio do melhor interesse do menor. Princípio do melhor interesse. Na interpretação das leis que envolvem criança ou adolescente, sempre deve prevalecer aquela interpretação que realmente atende os interesses da criança ou adolescente. É o artigo 6º. Bom, em resumo, processos criminais em que a criança ou adolescente figurarem como vítimas. Via de regra, não há um sigilo. Via de regra, o processo também vai ser regido pelo princípio da publicidade. Entretanto, o juiz pode impor o sigilo se esse processo causar algum inconveniente grave aí para a criança ou adolescente. Agora, é claro que nos processos de dignidade sexual, nos crimes contra a dignidade sexual, é claro que esses são sigilosos. Ok? Tá dada a dica então aí para vocês. Vou falar aqui um pouquinho dos antídotos contra o desânimo. Você que está estudando aí para concurso, quais são os antídotos contra o desânimo? Você não cair naquele desânimo. Primeiro, estude sempre. Mantenha a cabeça sempre preenchida aí pelos estudos. Aquela história, não deixa a tua mente vazia. Não deixa a tua mente vazia, porque senão as más influências penetram. Ok? As más influências penetram. Então, mantenha sempre no estudo, insista. Seja otimista. O que é otimismo? Já parou para pensar o que é otimismo? Otimismo é você esperar pelo melhor. Isso que é otimismo. A pessoa otimista é aquela que acredita que o melhor ainda está por vir. Né? Então não seja pessimista, aquela pessoa que não acredita em nada, sempre desanimada. Outra dica, tenha fé em si mesmo, acredite. Mantenha o bom humor. Mantenha o bom humor, é importante. Tem gente que fala, professor, mas o senhor é mal-humorado. Não, eu não sou mal-humorado. Eu tenho cara de bravo. Tenho cara de bravo, mas eu não sou mal-humorado, eu sou brincalhão. Em suma, estou sempre contente. Embora eu tenha realmente uma cara de bravo, que assusta. Minha cara eu sei que assusta. Tenha esperança. Isto é, acredite que vai dar certo. E, sobretudo, tenha, sabe o quê? Confiança. A confiança é você saber lidar com o pior. Isso que é confiança. Confiança é quando você está passando aqueles momentos difíceis, aqueles momentos de incerteza, e você sabe lidar com esse momento difícil. E eu sei que essa fase que você está estudando para concurso é uma fase de incerteza. Você não tem a certeza absoluta que você vai passar, não é isso? Sempre fica aquela dúvida. Então, é um momento em que a confiança é importante. Você tem que saber lidar com essa fase da sua vida. Confiança é você saber lidar com o pior. Isso. Saber lidar com o pior. Isso que é a confiança. Bom, aqui no curso FMB, nós facilitamos o caminho da aprovação. Facilitamos como? Primeiro, te fornecendo o material. O material está prontinho para você. Ok? Você só tem a função de assimilar este material. Se você for preparar um material, você vai perder muito tempo, vai correr o risco de preparar um material inadequado. Em suma, então aqui nós abreviamos para você, nós fornecemos o material e você tem que assimilar esse material. Que material é esse? Bom, material pode ser as aulas online ou em DVD, as anotações dessas aulas, você assiste, anota. Temos aqui as anotações prontas também.
Ou então as apostilas. Temos aqui as apostilas extremamente atualizadas. Elas são atualizadas diariamente aqui no curso FMB. Eu mesmo as atualizo. Eu, em regra, 3 horas por dia eu me dedico a essa tarefa de estudar para vocês. Estudar para vocês é estar sempre atento aos novos julgados, às novas leis e sempre aprimorando, lapidando cada vez mais o nosso material. Então a tua função é apenas assimilar este material. E nós também te fornecemos uma técnica de memorização. Eu faço um plano de estudo para você gratuitamente. O segredo para você passar em concurso é fazer as revisões. Tem que rever sempre o que você já estudou. É um passo para frente e vários passos para trás. Esses passos para trás são as revisões. Então, você vai ter esse otimismo, você vai passar a acreditar que o melhor está por vir, que no final vai dar tudo certo. O otimismo é aquela ideia, no final vai dar tudo certo. Você vai ter esse otimismo a partir do momento que você passa a acreditar que você realmente, você passa a ter dados objetivos de que você está no caminho certo. E quais são esses dados objetivos? O seguinte, quando você percebe que você está melhorando, que você está assimilando, quando você percebe que hoje você está melhor que ontem. É isso. Para isso nós temos aqui um material numa linguagem simples, didática. Você lê e já entende, não tem essa linguagem prolixa aí que você tem que ficar pensando para traduzir o que o autor quis escrever. Aqui não. Aqui é o seguinte, você bate o olho no material, você já entende. Só que o conteúdo é amplo. O conteúdo é amplo. A ideia é essa, uma linguagem simples e um conteúdo amplo. Este é o segredo da didática, que o professor ele é um comunicador. Ele tem que permitir a compreensão, né? Que aquele professor que ninguém compreende é um péssimo professor. Aquele escritor que ninguém entende é um péssimo escritor. Então aqui, nós, professores do curso FMB, nós somos comunicadores. Nós temos consciência que nós somos comunicadores. Nós temos que ministrar aulas para você entender, escrever apostilas para você compreender. Ok? Temos aqui excelentes cursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, delegado de polícia, analista, carreiras fiscais, etc. Em cada um desses cursos eu posso fazer o teu plano de estudo. Temos aqui cursos pela internet, por DVD, apostilados. Ok? Temos também um curso com tutor, onde eu sou o teu tutor e toda semana eu te mando o material que você tem que estudar. Eu mando um plano semanal dizendo o que você tem que estudar em cada dia. Temos tutor para magistratura, defensoria, cartório, tutor de cartório. Eu coordeno esse curso juntamente com a professora Tatiana Lira, que é tabeliã. É um curso muito bom também, esse tutor de cartório. Tutor para procuradorias, tanto do Estado quanto do município. Tá? Uma tutoria bem direcionada para esses concursos, que aborda a fazenda pública em juízo. Ok? Temos tutor na área trabalhista também, com material muito bom de trabalho, processo de trabalho, e todas as matérias que caem no concurso da magistratura e MP do trabalho, ok? Nosso curso para a OAB também é muito interessante. Temos aqui 3 cursos para o exame da OAB. Temos o extensivo, com umas 300 aulas, o intensivo, com umas 150, e o estratégico, que é um reta final, aí, com umas 70, 80 aulas. Temos as apostilas do curso da OAB, e temos também o curso com tutor para a OAB, que é interessante também. Bom, é isso. Você que está assistindo esse vídeo, lembre-se que o curso FMB tem um canal também no YouTube, onde nós temos quase 700 vídeos lá no YouTube, onde você pode assistir gratuitamente. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.